Senador, passado o primeiro turno, né, em que o União Brasil conseguiu ter essa passagem exitosa aí, elegendo 2 deputados federais, 2 deputados estaduais, vem agora o segundo turno. Aqui no Rio Grande do Norte, a eleição para o governo já foi decidida em primeiro turno, Fátima Bezerra reeleita, mas tem um segundo turno presidencial. E o senhor se posicionou nos últimos dias, né, confirmando o apoio do União Brasil no Rio Grande do Norte à reeleição do presidente Jair Bolsonaro. O senhor vinha, antes da eleição, fazendo críticas ao presidente Jair Bolsonaro. Aqui mesmo na 98 FM o senhor chegou a dizer que ele era um presidente errático, o senhor era crítico da condução de Bolsonaro na pandemia, chegou a dizer inclusive que a postura do presidente custou vidas. E agora o senhor manifesta apoio à reeleição do presidente Jair Bolsonaro. O que foi que levou o senhor a tomar essa decisão, mesmo após essas críticas todas que o senhor fez a ele, ao presidente, ao longo dos últimos meses? Senhor Tiago, eu fui 2 vezes governador, 4 senador e prefeito. Então é inegável que ao longo da minha vida exerci liderança. Ninguém pode negar isso, que o que eu fui foi em função de uma liderança. A liderança que eu constituí não foi ao ganhar a eleição de governador, não. Ali foi o começo de tudo. Foi no momento em que eu tive uma opção de tomar uma posição pela redemocratização do país. Em 85, acho que tu era menino, você também devia ser. Nem era nascido ainda, viu? Em 85 ainda não. Você viu como eu tô passado na caça do ar, embora eu esteja muito vivo aqui. Eu tive que tomar uma posição duríssima. O candidato do partido pelo qual eu tinha me elegido não tinha compromisso nenhum em votar a mudança constitucional, que iria possibilitar eleição direta de presidente da República. Era Maluf, que era o candidato do PDS. E Tancredo, que era ligado a Luísio, que era meu adversário, tinha um compromisso claríssimo de fazer a eleição dele pelo colégio eleitoral e em seguida mandar para o Congresso a mudança constitucional propondo eleições diretas. Ora, eu tinha sido governador eleito na primeira eleição direta após a Revolução. Derrotei a Luísio Alves. Em 82. Em 82. 107 mil votos de maioria. Eu tinha uma consciência de que o Brasil se completaria como nação democrática na hora em que eu fizesse eleição para presidente da República. Eu tinha assistido um mundo de anos passarem sem você fazer eleição de presidente, nem de governador. Eu fui eleito direto, pela eleição direta, governador, e eu queria ver completado o processo. E de forma muito dura, rompendo até com Lavoisier, que era meu companheiro de partido e que ficou com Maluf, eu me afastei do PDS, criei o PFL, apoiei Tancredo, ajudei Tancredo a ganhar a eleição para que o processo democrático se completasse. Ali eu tive perdas eleitorais, reconheço, mas tive uma perda que me acompanhou o resto da vida. A minha vamos chamar de colocação no rol das pessoas que não se afastam da obrigação de fazerem o que um líder tem a obrigação de fazer, tomar posição. Líder tem que ter posição, pague um preço eleitoral ou não tem que ter posição. Ou sim ou não. Você faz restrição a Bolsonaro? Faço. A Lula? Enormes. Eu tinha que tomar uma posição agora. As minhas pessoas queriam que eu tomasse uma posição e eu tive que tomar uma posição. Eu poderia apoiar Lula? Difícil, ninguém iria aceitar, nem a minha consciência. Lula tem diferenças programáticas em relação ao meu pensamento político de grande profundidade. Lula é estatizante, ele não pactua na minha ação parlamentar. Eu tenho inúmeros projetos que valorizam a iniciativa privada, incentivam as vocações naturais, incentivam o empreendedorismo, como forma de você dar às pessoas a capacidade de gerar emprego pela iniciativa da empresa privada. Lula é estatizante, é diferente, a começar por aí. Eu vou criticar a política social de Lula? Não, ele até que é correto nisso daí. Mas no que diz respeito à economia, e o Brasil é um país grande e tem perspectiva de crescimento pela via de uma economia corretamente encaminhada, o caminho está por aí, está pela economia. Senador... Eu tomei, só para completar, eu tomei o encaminhamento do que um líder faz. Tinha acabado de ganhar a eleição aqui, conduzindo para o partido político, saindo de 0 para 2 federais e para estaduais. O senhor diria que é um voto em Bolsonaro ou é um voto contra Lula? É um voto a favor de uma política econômica na qual eu confio. É fundamentalmente um voto ideológico no campo da economia para a geração de empregos.
quem interpreta isso é Bolsonaro com a sua equipe econômica, a começar pelo presidente do Banco Central e por Paulo Guedes. Em primeiro lugar, o Roberto Campos Neto, que é o grande artífice da política econômica, e o sujeito en passant, e o sujeito de muito boa postura e que me cativou por uma coisa que ele levou o Bolsonaro a fazer. O Brasil na pandemia gastou o que não tinha. A França, os Estados Unidos, o mundo inteiro gastaram o que não tinham para salvar vidas. Aqui o governo foi obrigado a fazer isso. Isso gerou o quê? Inflação. Só um minuto. Claro. Isso gerou inflação. A inflação se combate com o quê? Em primeiro lugar, com aumento de taxa de juros. No momento eleitoral, a taxa de juros comandada pelo Banco Central, que é autônomo e foi mantida a autonomia dele, foi para 13%. Para combater a inflação, mas travando a economia para você salvar a economia em seguida. E Bolsonaro concordou em que Roberto Campos Neto fizesse isso. Eu duvido que o governo do PT fizesse aquilo que era preciso fazer. Isso me cativou. Em nome do interesse global, foi feita uma coisa desgastante eleitoralmente. Isso foi feito. Então, por essa razão é que eu estou apoiando a candidatura de Bolsonaro, que tem pragmaticamente um posicionamento econômico com o qual eu concordo. Senador, alguns líderes liberais e de centro têm essas mesmas restrições a Lula que o senhor apresenta aqui, especialmente na área econômica. Mas alguns deles acabaram manifestando apoio a Lula agora no segundo turno, trazendo à tona a análise de que um novo governo Bolsonaro poderia representar uma ameaça à ordem democrática do país. O próprio ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que é o candidato a vice, presidente de Lula, líderes de outros partidos de centro, como eu falei, o próprio João Amoedo do Partido Novo, né, esses dias também declarou apoio a Lula, trazendo esse argumento, né, de que Bolsonaro representaria uma ameaça à ordem democrática. O senhor não tem essa preocupação com o Bolsonaro, especialmente em razão das declarações feitas em relação à postura que ele pretende adotar em um novo governo de enfrentamento ao Supremo Tribunal Federal? Alguns senadores aliados falam até na possibilidade de impeachment de ministros, de aumentar a composição do Supremo, o que é interpretado por alguns como uma tentativa de coação do Supremo ou de subordinação ao Executivo. O senhor não vê esse risco que é colocado por outros líderes de direita, liberais e de centro no país? Tiago, se você me perguntar, o presidente Bolsonaro é um homem de temperamento intempestivo, impulsivo? Claro que é. Ele é autônomo, ele tem condições de fazer o que ele quer? Tem coisa nenhuma, amigo. O Brasil hoje é um país em que quem tem o comando é o Congresso Nacional. Vocês já viram Bolsonaro brigar com o Supremo 10 vezes. Já viram o Supremo brigar com o Congresso Nacional? Nenhuma vez. Porque é o Congresso quem faz as leis e quem policia o comando do país. Vocês já viram o Bolsonaro brigar com o Congresso? Coisa nenhuma. Se respeitam. O Congresso Nacional... Mas quem comanda o Congresso não é sempre o governante da hora? Negativo. Não? Coisa mudou, governante uma hora. Nós fizemos 60 deputados federais e o PL 99. Os restantes partidos compõem. Você vai fazer composições com quem você julgar conveniente no rumo da governabilidade. Há um fato novo, o presidencialismo de representação parlamentar no Brasil hoje é um fato, Túlio. É um fato, mudou muito. Você veja quantas vezes a história das urnas, urna eletrônica para a fraude na urna eletrônica era uma máxima no pensamento de Bolsonaro. Consultaram a Câmara e o Senado, os presidentes da Câmara que são aliados dele deram um tranco, ele calou a boca na hora. Assim como foi feito com isso, vai ser feito com tudo que o Congresso, que é um instrumento de pensamento coletivo e que não decide nada intempestivamente, tudo é decidido no tempo certo, depois de muita maturação e de ouvir as críticas da oposição, de ouvir as críticas da imprensa, tudo será feito de forma maturada e equilibrada. Quem vai dar rumo a este país é o pensamento ideológico do Congresso Nacional. Por essa razão também, só um instantinho, por essa razão também é que a governabilidade passa mais fácil por Bolsonaro, porque o União Brasil tem, pela sua quase unanimidade, tem um apoiamento a Bolsonaro. O PP, o PL nem se fala,
um mundo de partidos apoia o Bolsonaro. Então, ele tem naturalmente a condução ou tem a simpatia da maioria do Congresso. Para fazer o quê? Aquilo que o Brasil precisa. A reforma tributária, a reforma administrativa, a reforma política. Quem tem o diálogo mais fácil é Bolsonaro, que vai fazer o que ele quer, coisa nenhuma, é fazer aquilo que a nação quiser, e são os fatos com os quais os partidos políticos têm que ter e têm compromisso. Mas no Senado, por exemplo, senador, a gente viu aí pelo menos 14, né, bolsonaristas eleitos, né? O bolsonarismo avançou bastante. Tá bom, avançou. O senhor não acredita, então, que pautas como essa de avanço no Supremo Tribunal Federal não tem chance de avançar com o Congresso? Já foi perguntado no debate aos dois se eles têm a intenção de aumentar o número de membros do Supremo, e já foi dito, tomado compromisso pelos dois, zero chance. Não vai. Ninguém pensa que se vai transformar o Brasil na Venezuela, rapaz. Esqueça isso. O Brasil, olha a eleição aí, os representantes, os olheiros da OEA, essa coisa toda. Esqueça isso de tutela. O Bolsonaro tem um temperamento impulsivo, tem. Agora, se ele pudesse mandar em tudo, mandava. Só que tem uma trava no meio do caminho chamado Congresso Nacional. Eu conversei com ele agora recentemente várias vezes e no contato pessoal eu tive uma impressão diferente, muito diferente do que se imagina. Ele ouve, ele não dá murro em ponta de faca, ele sabe que existem poderes que têm que ser respeitados, ele sabe que existe um contexto internacional que olha o Brasil como uma das 10 maiores economias do mundo, ele sabe que o Brasil é um país de futuro que tem autossuficiência na energia, que vai ser um elemento atrator de investimentos formidável, que é o país do agronegócio no mundo mais favorável. Ele sabe disso tudo e que tem que se projetar como intérprete de um país moderno, onde as instituições existam e se respeitem. E o Congresso Nacional vai ser o avalista dessa história.